Gente, então, vou voltar aqui para o capítulo que a gente parou, que é o capítulo, olha aqui, sabe? Aquele movimento bidimensional do Angry Bird, lembra? Do capítulo 11, o lançamento oblíquo, capítulo 11, módulo 3, né? Algumas pessoas me questionaram alguns quesitos do que não tinha entendido, né? Como é que aqui era o mesmo lançamento com dois movimentos, né? Alguns entenderam que aqui é só um lançamento, né? Um movimento, só esse aqui que faz uma parábola completa. Mas aí eu vou explicar aqui de novo, eu disse que ia explicar, vou voltar a explicar, e vou fazer isso, só que hoje eu vou fazer com uma atividade, entendeu? Uma que a gente viu não foi até o final, eu vou fazer. Reparem que para eu fazer esse movimento oblíquo de um corpo, esse corpo, pense aí no Angry Bird, né? Está aqui embaixo, ele sobe e ele desce, né? Então, se ele fosse direto aqui, ele ia só fazer esse movimento na horizontal, mas ele sobe, então ele faz um movimento vertical. E aí é que a gente tem aí, professor, isso é óbvio, não sei o que, é óbvio para mim ou não, é óbvio para você ou não. Às vezes você acha tão óbvio que talvez você pare lá e diga não, como foi isso? Então eu agradeço a quem perguntou aí, tem essa dúvida que pode ser a dúvida de todo mundo, beleza? Então, minha gente, quando eu faço isso, então não, outro também perguntou, não é só um lançamento para cima, não, professor? Não é só um lançamento para cima. E, e aí esse corpo, né, perde a velocidade e cai? É. Então é um lançamento para cima, ele perde velocidade e cai. Mas ele anda sobre uma plataforma horizontal, né? Uma distância, ele alcança uma distância que a gente só pode calcular na horizontal, e para ele subir, ele tem que alcançar uma altura, que essa altura a gente só consegue calcular olhando a vertical, né? E a gente consegue ensinar isso didaticamente, olhando isso tudo como um eixo X na horizontal e um eixo Y na vertical, entendeu? Essa queda aqui, que vocês falaram que ele sobe, realmente ele sobe, perde velocidade e desce, é exatamente o X da questão. Que quando ele sobe, ele perde velocidade, é por isso que na altura máxima, quando ele alcança, a velocidade aqui é zero, entendeu? A velocidade realmente é zero. Aí ele perde essa velocidade e cai, né? Essa queda dele aí, esse alcance que ele vai fazer aqui, vai depender do ângulo com que ele foi lançado, um ângulo vezes a velocidade inicial com que ele foi projetado para cair aqui, né? Para este lançamento, né? Então eu não tenho como eu falar só desse movimento na horizontal, esquecendo da vertical, ou só olhando a vertical, esquecendo desse aqui, porque ele percorre todo esse espaço aéreamente, mas ele percorre, né? Ele não só sobe, né? Ou ele não só vem aqui na horizontal, porque se fosse assim, eu puxava ele para aqui, não tinha ângulo, não ia ter ângulo nenhum, né? O ângulo zero, e a partir daqui eu correr aqui, espaço. Isso aí, deixa eu ver esse movimento na horizontal. Ele também não vai só para cima e fica lá em cima, né? Ele não sobe e fica aqui em cima, né? E daqui volta para cá, não. Não, ele vem para aqui e percorre toda essa distância. Então, eu preciso olhar e descrever esses dois planos para você. O primeiro que a gente olhou foi esse movimento no plano horizontal. E o horizontal é no eixo X, e no plano vertical é no eixo Y. Para os cálculos desses movimentos, né, dentro desses dois planos, é aí que vem agora já a parte matemática. Né? Vocês entenderam ou tiveram dúvidas nesses dois movimentos, nesses dois planos, horizontal e vertical. Entendam de uma vez que um não fica sem o outro. Lembra lá da, do princípio de Galileu, que é esse aqui, princípio da simultaneidade. Esse lançamento ocorre com movimentos simultâneos, e é o princípio da simultaneidade. Ocorrem os dois princípios, né? Os movimentos são simultâneos, alcançando o mesmo objetivo, né? Que foi alcançar o outro lado a partir de um lançamento que a trajetória é oblíqua,
né? O que é trajetória oblíqua? É esse movimento aqui em que o corpo, né, faz, né, uma parábola, né? Faz essa parábola aqui, entendeu? Então eu preciso analisar esses dois movimentos, esse movimento, aliás, olhando esses dois planos. No plano horizontal, né? Vocês já viram que a gente tem no plano horizontal é o eixo X, né? A gente tem lá que vai ser, eu vou precisar se é no eixo X, né? Para ele ter caído aqui, daqui chegar aqui, eu preciso saber qual foi o ângulo e qual foi a velocidade inicial. Então, eu preciso saber qual foi a velocidade inicial com que ele foi puxado. Que velocidade foi essa? E qual foi o ângulo, né? Qual foi o ângulo? Foi aqui? Foi maior? Foi para cá? Entendeu? Então, eu preciso saber desse ângulo. Sabendo desse ângulo, eu multiplico essa velocidade vezes o cosseno desse ângulo. E aí eu vou ter o quê? A velocidade do eixo X. Não é isso? Pronto. Pronto. E aí eu quero saber, professor, eu não quero saber isso, essa velocidade, não. Eu quero saber esse alcance. Quanto foi que ele saiu daqui e parou aqui? Quanto foi que deu isso aqui? O nome disso aqui é alcance. Para eu saber esse alcance, eu vou chamar esse alcance de A, vou multiplicar essa velocidade que eu já achei aqui, sabendo qual sendo a velocidade inicial, eu vou multiplicar pelo tempo que ele levou daqui para chegar aqui. E aí eu vou ter o alcance, utilizando essa fórmula aqui, Vx vezes t. Quem é Vx? É a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. Né? Que ângulo foi? Ângulo de 40 graus, de 30, de 45, de 90? Vai depender. Beleza? Professor, mas como é que faz o cosseno de 90? Como é que faz o cosseno de 45? Cosseno de 30? São valores fixos. Né? Eu pedi para vocês no exercício anterior, na aula anterior, fazer esse exercício. A maioria das questões que dão, que vocês vão ver aí ao decorrer, eles dão já esse cosseno do ângulo, ok? Mas alguns vocês vão precisar saber. Isso vocês vão aprender lá em matemática ou no nível médio, acredito eu. Esses valores aí, como é que faz, seno, cosseno, tem tangente também, coisas que vocês não estão sendo cobrados agora, mas existe. Entendeu? Quando vocês estudarem ângulos, ok? Mas aqui pra gente, eu preciso saber dessas fórmulas, né? Como todas, a equação horária do movimento uniformemente variado, do movimento uniforme, do movimento horizontal, todos não tem? Aqui a mesma coisa, esse, assim como o anterior, é bidimensional, é horizontal e vertical. A gente já falou da horizontal, agora eu vou falar da vertical. Estou repetindo para chegar no exercício que eu quero fazer com você. Quando chegar no eixo vertical, que é esse eixo aqui, ou esse aqui, se vocês quiserem, vocês podem reparar que quando é lançado aqui, eu tenho esse ângulo, a velocidade inicial, então a tendência, né, o objetivo é que o corpo tenha esse movimento aqui de baixo, partindo, vai para cima. Quando ele adquire uma velocidade máxima, uma altura máxima, na verdade, essa velocidade zera para, né, e o corpo muda de sentido. O que estava subindo, tá vendo? Agora está descendo. Então eu preciso olhar essa variável aqui que sobe. Se está subindo, eu preciso calcular essa altura. Em que altura a velocidade é zero? Entendeu? É o que essa altura? A altura máxima. Né? Para eu saber isso, eu tenho aquelas mesmas funções, a função de velocidade, a função de altura. Eu preciso saber dessas duas equações. Para eu saber a altura é h, para eu saber a velocidade é v. Só que esse v, essa velocidade depende também do ângulo. E aí já entra essa outra variável aqui, que vocês não tinham no capítulo anterior. Porque se eu for olhar agora aqui, essa VOY aqui, a velocidade no eixo Y, vai depender da velocidade inicial vezes o ângulo. Só que é o seno do ângulo. Então, eu vou ter VOY. Se eu quiser saber a altura, ele vai ser esse VOY, né? Repare que nada é descartado. Eu pego o valor que eu achei aqui, substituo aqui, multiplico pelo tempo, mais a gravidade, que você já sabe, né? Que depende da gravidade. Olha a aceleração da gravidade aqui, ó. Senão esse corpo, né? Quando eu botasse para subir, se não fosse a gravidade, ele não descia. Tá vendo? Olha a seta aqui, ele não descia. Ele ia ficar aqui, ó.
flutuando, ele desce. Se ele desce, eu preciso saber que a ação da gravidade existe, né? Atua aqui, essa força atua aqui, dividido por 2 vezes t ao quadrado. Isso aqui vocês já estão familiarizados. E aí eu tenho a velocidade inicial, tenho a altura, e tenho também, se eu não tiver o tempo não for, se o tempo for um fator desconhecido, eu uso a equação de Torricelli e vou achar essa altura também. Quando tem ΔH aqui, é a variação da altura, né? É daqui até aqui, final menos inicial. Final menos inicial eu tenho a altura toda, né? A gente bota ΔH por conta do ΔS lá do capítulo 7, mas é a altura, ok? Aí eu uso essa fórmula aqui que vocês estão vendo aqui. Se não, o tempo não for se o tempo for um fator desconhecido. Se ele, a questão der o tempo, você pega a ΔH, vai ser igual a V0i, a mesma coisa, ó. A velocidade no eixo y vezes o tempo, mais a gravidade, que é 10 dividido por 2 é 5, isso aqui vai dar sempre 5 vezes t ao quadrado. Pronto. Outra coisa que vocês não podem esquecer, esse tempo aqui, esse tempo, o mesmo tempo que subiu aqui, deu 1. Vai gastar 1 também para descer. Então, qual é o tempo total? 2, né? Então, eu posso dizer que é 2 vezes o tempo de descida, já que aqui é 1, 2 vezes ele, 2. Ou posso dizer que é 2 vezes o tempo de subida. Beleza? Eu posso usar um ou outro, eu tenho que multiplicar esse tempo de descida ou tempo de subida vezes 2, vou achar esse tempo disso aqui tudo. Ok? Pronto. Vamos lá agora para a aplicação disso. Na aplicação, eu tenho aqui uma pedra, é lançada obliquamente com velocidade inicial de modo 100 metros por segundo, segundo o ângulo de tiro 0 com 100. Aí ele dá segundo o ângulo de tiro, o ângulo tal, tal que o seno dele, deste ângulo aqui, que ele não diz qual é o ângulo, é de 0,6. E o cosseno é desse ângulo dá 0,8. Pronto. Aí ele pede isso tudo. Eu lembro que eu já fiz isso com vocês, mas como eu disse, eu vou voltar porque teve gente que me perguntou. Eu vou olhar aqui, ó, as componentes horizontal e vertical da velocidade inicial. Quem são essas componentes? A velocidade, não é isso? De 1 no eixo x e a velocidade no eixo y. Lembra que velocidade no eixo x só vai pegar a velocidade inicial vezes o cosseno do ângulo. A questão já dá tudo isso. Ele diz aqui, ó, com velocidade inicial de 100 e o cosseno de ângulo 0,6. Quanto é 100 vezes 0,6 aqui, ó? 100, 100, desculpa, a cosseno é 0,80, desculpa. 100 vezes 0,80 dá 80. Se é velocidade, a velocidade a gente já sabe que é dada em metros por segundo. Ok. Então, no eixo x aqui, a velocidade é 80. No eixo y, só eu pegar esse mesmo 100 e multiplicar pelo seno dele, seno de 60. Então, é 100 vezes 0,60, que dá 60 metros por segundo. Já tem uma velocidade. Agora ele pede as funções horárias do movimento nos eixos horizontal e vertical. Quais são as funções horárias? De velocidade a gente já tem, né? A outra função horária, se for no eixo na vertical, a gente está pedindo a altura. Se for no eixo da horizontal, a gente está pedindo o alcance. Aí eu tenho que S é igual a SO mais VT. Esse O aqui, ó, lembra? No eixo na horizontal, ele pede o que? Se eu quiser achar o alcance, vai ser exatamente VO vezes T. Quanto é VO? Aqui, ó. Então, S ele chama de X. Esse aqui, o V de X é 80 vezes T. Vezes T. Tá vendo? Vezes T. T a gente não sabe ainda, né, gente? Então, essa equação horária, na letra B, só vai ser X é igual, ó. Deixa eu botar para vocês não confundirem. Eu só tenho isso aqui para achar, né? Vx vezes t. Vx é aquele valor que a gente vai fazer V0 vezes o cosseno do ângulo. A gente viu que V0 lá é 100 vezes o cosseno do ângulo lá, que deu 0,80. Não foi isso? Que isso multiplicado por isso dá 80 vezes t. Então, como a gente não tem t, a equação horária é apenas o quê? 80t. Entenderam? Estou voltando, minha gente, porque foi isso que me pediram para explicar que não entendeu aqui nessa resolução. Por que deu 80t? Porque você não tem o valor de t ainda, do tempo. Então ele só quer, ó, a função horária. A função horária no eixo horizontal eu faço A, né, A, que é o alcance, VO vezes T.
VO, a gente já viu que deu aqui, ó, 80 vezes o cosseno do ângulo é 80 vezes T. Então, ficou 80T. No eixo vertical eu quero altura. Eu quero altura. Eu pego tudo isso aqui e faço y é igual a 60t menos 5t ao quadrado. De onde é que vem isso aqui, ó? Dessa equação aqui, ó. Tá vendo? VOY vezes t mais g dividido por 2 vezes t ao quadrado. Quem é VOY? A gente não viu lá que é 60 vezes t mais g é 10 dividido por 2, 5. 5t ao quadrado. Reparem, ó. Aqui para quem perguntou, ó, 5t ao quadrado. Sempre vai ser 5t ao quadrado, porque g é aproximadamente 10. 10 dividido por 2, 10 dividido por 2, 5. Não é isso? 5t ao quadrado está aqui. Esse 60, professor, veio de onde? Veio daqui, ó, o 60. Ó. Tá vendo? O VOY, aqui, ó, 60t menos 5t ao quadrado. Pronto. E os valores de t não tem também. Aí ele pede aqui, ó, o tempo de subida. Agora que eu vou ter o tempo de subida. O tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Então, o que é que vai fazer quando a gente quiser achar na letra C o tempo de subida? Como é que eu vou usar? No ponto mais alto, VY é igual a zero. Lembra? Quando chega aqui no Y, quando chega aqui na altura máxima, a velocidade é zero. Se a velocidade é zero, então VY vai ser zero, vai ser igual a VOY, que a gente já tem, está aqui, ó, VOY, que deu 60, né? Deu 60, menos GT. Menos GT. Quem é G? 10. 10T. Então, o tempo vai ser 60 menos 10T. Aí, 10T passa para o outro lado, vai ser 10T igual a 60. Aqui é matemática. Infelizmente, eu estou parando aqui para explicar. Mas eu vou explicar. 10T igual a 60. Então, T fica de um lado, 60 dividido por 10 dá 6. Então, o tempo é 6 segundos. Na altura aqui, para eu achar... Aí pronto, achei o tempo, 6 segundos. Ok. O tempo de subida. O tempo que ele subiu aqui, ó, foi 6 segundos. O tempo que subiu, quando chegou aqui, foi 6 segundos. Agora, o que é que ele pede? A altura máxima e o alcance horizontal. Como é que eu acho essa altura máxima? Aquela equação de ΔH. Lembra? A altura máxima vai ser VY ao quadrado é igual a VY ao quadrado menos 2, né, G, né? ΔS, que é H. Lembra? Que é H. VY ao quadrado, quando a altura máxima, a velocidade é o quê? É zero. Ele usou quem aqui? Torricelli. VY ao quadrado, zero. A velocidade é zero ao quadrado é zero. VOY aqui, quem é VOY, minha gente? A gente já viu aqui, ó. VOY, 60. 60 vezes 60 vai ser 60 ao quadrado menos 2 vezes G, que é 10, vezes a altura. E aqui eu descubro a altura. V é zero. VOY é 60, 2 é 2, G é 10. Eu só não tenho quem? O ΔS, que eu já disse a vocês que quando a gente está tratando de um eixo na vertical, é a altura. Essa altura vem para o outro, vem 10H para cá, fica 60 vezes 6 vezes 36, não é isso? Dividido por 2 aqui, 360 dividido por esses dois aqui, vai dar 180. Não é isso? Então a altura é 180 metros. Só que ele pede também, ó, o alcance na horizontal. E aí, para achar esse alcance aqui, eu vou precisar do tempo. Porque para achar alcance, de novo, eu vou voltar para lá. Para achar alcance, esse alcance vai ser Vx vezes t. Vx eu tenho, eu só não tenho esse tempo. Né? Esse tempo total aqui, ó, eu tenho que analisar. Cadê? Desculpa. Eu tenho que analisar esse tempo não só de subida, eu tenho que analisar esse e esse. Então é 2 vezes 2 ou 2 vezes esse. Lembra que eu expliquei? Então o que é que ele fez aqui? O tempo é igual a 2 tempos de subida. Porque o tempo de subida a gente já tem aqui que é 6. Se é 2 vezes o tempo de subida, então é 12. O tempo é 12. Então x vai ser igual ao alcance, que vai ser igual a x, né, de alcance, que é igual a A. Vai ser Vx vezes t. Quem é Vx, de novo, foi a primeira coisa que a gente fez, foi 80 vezes o tempo. O tempo é 12. Por que foi 12? Porque foi 6 vezes 2, 2 dá 12. Então vai achar 960 metros. Então essa distância aqui foi de 960. A altura aqui foi aquela. A velocidade foi uma, a velocidade em x foi uma, a velocidade em y foi outra. Então você tem tudo isso aqui só, essa questão aqui só para fazer, só com aquilo que a gente deu lá. E todas as outras assim vão depender de que vocês entendam esse primeiro exercício resolvido. Viu? Eu espero que eu tenha ajudado
e prolongou aí o tempo, mas infelizmente eu não posso ficar cortando, senão vocês vão sempre ficar com dúvida. Um beijo.